de apresentar esse cara que é simplesmente o maior baterista de power metal do mundo e é brasileiro! Na bateria, Aquiles Priester! Boa noite, Santos! Quero saber o seguinte, eu falo boa noite, Santos do Pelé ou boa noite, Santos do Neymar? Boa noite, Santos do Pelé! Ó, eu era jogador de futebol, eu fiz a escolha, mentira, eu dei um cu. Eu era jogador de futebol, na época que a seleção de 82, naquela Copa, eu chorei. Chorei porque aquela seleção merecia ser campeã. Para um pouquinho, caralho. É o seguinte, eu entendo um pouquinho de futebol, eu vou falar para todos vocês. Todas as vezes que eu encontro, cala a boca, caralho, porra. Todas as vezes que eu encontro qualquer pessoa ao redor do mundo, o cara sabe um pouquinho só do Brasil. Você fala, mas de onde você é? É do Brasil. Pelé. Então a galera lembra do Pelé. Então, boa noite, Santos do Pelé! Galera, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui nesse feriado. Se eu fosse vocês, eu não viria nesse show. Só que quando eu tenho que tocar, eu vim. Entendeu? Obrigado por vocês estarem aqui. Mesmo que não esteja abarrotando a casa, eu tenho certeza que vocês que estão aqui, vocês queriam celebrar essa noite em homenagem ao André Matos com a gente. Então, muito obrigado. Eu quero aqui, ó, eu quero começar apresentando aqui, ó. Eu quero apresentar, vem aqui na frente do palco, vem aqui. Esse aqui é o herói do Brasil. Esse aqui, ó, nunca assinou a carteira de trabalho dele. Nunca assinou, é músico de verdade. Por favor, uma grande salva de palmas ao maestro Fábio Maguna! Muito bem, agora vem cá. Esse aqui, ó, dispensa apresentações. Hoje não tem o puleiro do metal. Ó, em 2008, o Hangar e o André Matos solo, essas duas bandas fizeram uma turnê juntas. Então, eu me lembro, foi a única vez que eu fiquei mais próximo do André. E ele sempre foi um ídolo, né? Quando eu vi o Angra em Porto Alegre, na turnê do Holy Land, em 96, foi lá que eu decidi montar o Hangar. Então, ter um contato com o André naquela noite foi muito legal, porque a gente dividiu histórias da antiga banda que a gente fez parte. Então, foi muito legal. E tem uns trejeitos que esse cara tem, que é exatamente igual ao irmão dele, né? Aquele negócio do óculos, de fazer assim. E quando rola umas piadas, aquela que só a gente acha graça, de quinta série, ele dá a mesma risada que o irmão dele dava, que é só uma risada sem som, tipo assim, ó. E aí fica ali. Só pra ser educado. Então, galera, essa turnê não teria o menor sentido sem o apoio da família. Então é muito legal ter o André Matos com a gente, porque além da gente estar, né, reverenciando a obra, a música e a história do André Matos, a gente tem o sangue do cara aqui com a gente. Então, por favor, Santos do Pelé, recebam com uma grande salva de palmas, Dani Matos!
É isso aí, galera. Obrigado. E aqui, ó. Olha aqui, galera. Esse aqui, ó, Colombo. Nasceu numa cidade encantada, onde os Teletubbies têm as montanhas rochosas encantadas dele. O nome da cidade é Terra Roxa, lá no Paraná. Perdeu a virgindade na base da mandiocada. Entendeu? Trabalhou no campo. Ele tocava com guitarra de pau, caule lá na árvore. Venceu na vida. Hoje tá aqui, ó, guitarrista da banda noturna. Tá tocando com All Metal Stars. E tá fazendo dupla de guitarra com a personificação da guitarra no Brasil, que tá aqui do outro lado, aqui, ó. Esse é fera. Esse cara toca guitarra pra caramba. Esse cara me deixou assustado. Galera, recebam com uma grande salva de palmas, aqui em Santos, na terra do Pelé, Guilherme Torres! Galera, ó, daqui a pouco vai chegar essa hora. Eu quero apresentar aqui o baixista da banda noturna, um cara muito único nessa banda. E essa barba vermelha dele, não é porque ele toma suco de groselha e não limpa a barba, não. Ele é chupa-cabra, ele chupa-cabra mesmo, ele gosta de beterraba e cabra estragada. Então é por isso que a barba dele é assim. Um outro guerreiro do metal, tá na banda noturna, banda que eu fiz parte também, como o grande Thiago Bianco. Então, por favor, recebam uma grande salva de palmas aqui na cidade de Santos, do Pelé. Saulo Chacô! Chacô! Esse aqui ninguém sabe quem é, né? Um guitarrista novo. Mas ó, eu vou contar uma história pra vocês dele, tá? Rapidinho. A gente tem música pra tocar ainda. Vocês gostam de Lisbon, do Fireworks? Vou perguntar de novo. Vocês gostam de Lisbon, do Fireworks? Então a gente vai ter que tocar essa música. Aqui, galera, aqui ó, o Eduardo Anui, ele foi meu padrinho no Angra. Sem esse cara, esse bate-papo nosso aqui em Santos, na cidade do Pelé, não estaria acontecendo isso. Eu toquei com ele em 99, tinha uma banda instrumental que ele fazia parte, Trident, Frank Solari, Eduardo Anui e Sérgio Russo. E aí quando eu fui ensaiar, eu falei, cara, eu vou ensaiar com o Eduardo Anui. Cara, o cara toca com o Ivan Buzico, com o Dr. Sim. Pô, fiquei nervoso, né, pra tocar com o cara. E aí a gente ensaiou pra caralho, assim, a gente fez 2 shows só. 2 shows, saiu pra caralho, fizemos 2 shows. O primeiro show foi em Porto Alegre, onde... Uma carreira promissora. Muito promissora, eficaz e promissora, serviu pra isso. E aí a gente fez esse show em Porto Alegre e na sequência a gente fez o meu primeiro show em São Paulo, na festa de encerramento da Escola de Música do Vandertato, IGT, onde ele já era rei naquela época. E aí no mesmo ano, eu fui na Feira da Música, Expo Music, e ele estava fazendo um workshop lá com outro guitarrista que também usava a mesma marca de guitarra, Tajima. Aí eu cheguei lá e falei, ô, fala lá pro Eduardo Anui que o baterista da banda dele tá aqui. Aí o cara chegou e falou assim, mas você é Ivan Buzico? Eu falei, não, caralho, eu sou o Aquiles Cristo que toca na banda instrumental dele. Aí ele foi lá e falou, ó, o Aquiles falou que tá aí, traz ele aqui. Quando eu entrei lá, o outro guitarrista que estava lá era o Kiko Loureiro. E aí ele falou pro Kiko bem assim, ô Kiko, esse cara toca 2 minutos pra caralho, estão precisando de batera? Chama ele pra fazer o teste, né? Aí o Kiko me olhou, se eu tava de terno e gravata, ele falou, pô, esse cara parece um executivo, né? Aí eu tirei da minha pastinha de executivo o CD do Hangar, do Last Time. Aí ele falou, pô, vocês abriram pra gente em Porto Alegre. Eu falei, é. Aí tirei o segundo CD que era do Paul Giano, Nomad. Ah, então você que é o batera que gravou com o Paul Giano e tá tocando? E aí
churrasco com carne dura, carne de terceira. Essa é a versão dele, mas tudo bem. Ele me tirou lá no final da fila e me colocou na frente do Kiko, aí eu fiz o teste e o resto é história. E esse cara aqui, ó, ele continua sendo a personificação da guitarra. Olha só, o que ele tocava em 99 já era um absurdo. E olha o que ele toca agora. Obrigado, galera. Agora, para fechar esse time, tinha que ter um vocalista que tivesse o DNA, o sangue da história do André Matos e também de todas essas músicas que a gente está tocando aqui. Então esse cara, a primeira vez que eu vi ele, sempre tem alguma história de ligação com o Angra. Eu estava ainda nessa ideia de fazer minha banda e em julho de 98 eu fui assistir, eu estava trabalhando já, indo em São Paulo com uma certa frequência, e eu fui no show do Angra, no Olímpia. Eles fizeram 2 datas e tinha uma banda fazendo a abertura desses shows. Eu estou falando com um monte de gente, essa porra dessa parte da história é importante. Então para, caralho, de encher o saco, cacete. Então é o seguinte, quando eu fui lá ver, essa banda era Karma. Cala a boca, essa banda era Karma. E esse cara já estava no palco do Angra, eu acho que ele não tinha nem 20 anos, ele já estava na história do Angra. E depois ele trabalhou todos os integrantes, produziu discos, gravou. E depois ele integrou, né, com bastante tempo, o Xamã. Então tinha que ter um cara à altura e que entendesse a importância da história do André Matos, do heavy metal brasileiro. Então, por favor, recebam com uma grande salva de palmas o grande Thiago Bianchi! Ele sempre fica em dúvida se fala Thiago ou se fala viado, porque é uma coisa que a gente fazia. Então vamos fazer de novo, vamos só gritar Bianchi. 1, 2, 3, Bianchi! Ó, tá muito devagar, a esposa do Thiago e o filho deles estão aqui, tem que ser mais alto. E o irmão dele também. Todo mundo tem que gritar o nome do cara que está levantando a espada. A ideia desse tributo com o André Matos foi dele. Vamos